um desses lugares onde se reúne o rio Amazonas, o chamado Rio Pará, Baía do Guajará, e ali tem influência da maré. Então, é água doce, e de 6 em 6 horas a maré sobe, a maré desce, a maré sobe, e o movimento ali é de onda como se fosse mar. Isso não existe em lugar nenhum, eu nunca vi isso em lugar nenhum. É incrível, é incrível. Até a gente que mora aqui fica admirado, né? Então, ela é água doce e tem árvores, né, na margem. Então, assim, é muito e a temperatura é muito confortável. Tem uma psicóloga junguiana, não sei se tu conheceu ela, Rosane, que era Lucipena, ela já fez a passagem. Ela era paraense, radicada em Goiânia. Ela é autora de alguns livros, um deles é Corpo Sofrido e Mal Amado, né? Que ela fala do feminino. E ela estava por lançar um livro, A Senhora das Águas da Amazônia, quando ela fez a passagem. E ela fala muito sobre isso, sobre a temperatura das águas aqui, dos rios na Amazônia, é como o útero materno. Então, não é uma água gelada, você entra, você não quer sair mais, porque não tem o sal, né, da água do mar, que a gente Uhum. não, eu pelo menos não dou conta de ficar muito tempo, porque se tiver sol quente e muito tempo, né, os olhos acabam irritando. E na água doce, não, e você tem ali as ondas, ali você não viu, a maré ainda estava enchendo, não estava completamente cheia. Então, né, Então, em né, época de lua cheia, agora no mês de março, aqui tem as grandes marés, então são ondas imensas, tem ondas imensas. Então, é incrível, uma coisa assim que só Deus mesmo, né? por o vídeo que tu mandou é um mar de água, né? Não se vê não se vê para frente um mar de água. Que maravilha, É que uma energia boa deve ser. é, é muito bom. Belém é quase uma ilha, né? Só 30% é ligada ao continente. Então, Belém é uma cidade com um feminino muito forte, né? Traz essa coisa, o Círio de Nazaré, que é em outubro, é um momento assim em que incrível, a energia da cidade muda, porque é uma procissão que, embora seja católica, mas ali vai gente de tudo quanto é crença, você vê ali no meio, né? De candomblé a messiânico, tá todo mundo lá, porque é uma coisa que transcende, sabe? Essa coisa do feminino, é uma coisa muito incrível. Então, essa coisa da água é muito forte aqui, né? Isso mês de outubro, né? Mês de outubro. Ó, É, vamos vendo essas datas aí. O Círio de Nazaré é bonito. é. Ok, então, pessoal, boa noite. Sueli, estava aguardando aí um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos a nosso segundo encontro com o tema consciente e inconsciente. Nós estamos no processo, né, de alinhamento, de saber. A gente estava no alinhamento de frequência, sentindo a frequência. Foi muitos sonhos aí, muitas conexões, muitas percepções que foram tendo, né? E eu fui aproveitando as falas, alguns de vocês eu não respondi, porque eu vou transformar em material para vocês, tá? Teve aqueles que tiveram o momento de acessar alguma coisa onde se depararam que aquele sentimento estava muito difícil de lidar, muito dolorido, tiveram um sofrimento, né? Entraram em sofrimento, o corpo respondeu. A Larissa aqui, né, com um episódio. Boa noite, Larissa, chegando. Oi, boa noite. Cheguei Falando que o agora. corpo responde muito quando ela está incomodada com alguma coisa, dói o estômago, dói a cabeça, né? Então, cada um. Agora vocês vão entendendo como a vibração de vocês responde, né, a cada ação, a cada efeito de percepções que vocês foram vendo, que vocês querem vibrar de uma forma, né, mas o inconsciente não deixa, porque ainda não está curado, tem problemas ainda, tem dificuldades internas de vocês que não manifestam de uma forma consciente. Então, alguns exercícios vai trazer para vocês essa tomada de consciência, que eu pedi para vocês ir fazendo alguns exercícios, principalmente aquele na frente do espelho, vocês podem repetir mais vezes, até você se olhar dentro dos olhos e se sentir confortável, se sentir bem, saber que vocês mesmos estão intencionando conscientemente se olhar
e estão satisfeitos com o que vocês estão vendo. É vocês mesmo gostar da energia de vocês, da fisionomia que vocês estão desenvolvendo na frente do espelho. Porque às vezes a gente olha nos olhos e olha aquela imagem nossa e a gente não se reconhece, porque quando a gente não está se olhando no espelho, a gente está se imaginando de uma forma. E quando olha mesmo no espelho, a gente visualiza, parece que alguns até que conseguem imaginar que se via de uma forma diferente, mais bonito, mais feio, menor, maior. Até a questão de fisionomia, às vezes a gente está com a consciência dentro de um corpo físico que a gente não costuma entender mais, harmonizar esse corpo, né? Observar mais ele, passar um creme, cuidar do corpo, valorizar, né? O que a gente recebeu, né? De fisicalidade para experienciar aqui na matéria. Então, se trata de vocês ir fazendo mais vezes esse exercício, olhando para os olhos da alma, até vocês encontrar o brilho no centro do olho de vocês. Esse brilho é a hora que o eu superior de vocês ele consegue se comunicar, que vai ser aquele brilho que vocês mesmos vão dizer, nossa, hoje meus olhos estão brilhantes, hoje eu fiquei satisfeito com o olhar meu. Então, isso, até esse momento, vocês vão exercitando na frente do espelho, passam um creme no rosto, vão olhando, quando você sente assim que terminou de passar o creme, aí dão aquela olhada, centraliza e vê como você se sente olhando dentro dos olhos. Quando vocês amassagiam, colocam o creme, sempre puxam do centro para os lados, vão puxando, vão fazendo esses movimentos, que vocês já vão gerando esse equilíbrio. O inconsciente, ele se comunica com vocês sempre, com qualquer detalhe que vocês aprendem a equilibrar sempre a energia. Vocês estão com 2 braços, um direito e um esquerdo, né? Um está gerando energia emocional e a outra a racional. Quando vocês estão intencionando que estão mexendo com a energia e trazendo a abertura de energia do corpo de vocês, né, do centro do rosto, equilibrando, quando vocês puxaram para os lados, inclusive no pescoço, puxar para trás, assim, ó, daqui para cá, vão puxando, vão botando creme, sempre puxando com as 2 mãos. Quando vocês olhar centralizando no olho, que gerou essa abertura, o eu de vocês se projeta para fora para vocês enxergar através do espelho. Então, exercícios que vocês podem fazer ao amanhecer. Está cortando, será que é aqui? Deixa eu... Dá um minutinho, deixa eu desligar o ventilador. Quem sabe pode ser isso, o vento do ventilador, de vez em quando pode estar dando um corte aqui. Acho que é muito barulho, deve dar uma melhorada. Então, pessoal, quando a gente está falando do alinhamento de frequência, qualquer exercício que vocês estão fazendo, sempre busque equilibrar a energia. Sempre racionalizando dentro que a gente vive dentro da Matrix nas extremidades. Sempre achando que ou vai dar certo ou vai dar errado. Ou é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. E a gente precisa desprender, né, dessas extremidades. Quando vocês chegam num ambiente que vocês não se sentem bem, a primeira coisa é olhar, será que tem uma coisa ruim, uma coisa boa? Não pensam dessa forma. Pensam que vocês estão tendo uma prioridade ali, o eu superior de vocês está lançando um alerta para vocês, para que vocês identifiquem a energia do ambiente e vocês possam se proteger e, inclusive, orientar ou ajudar, modificar aquela energia do lugar. Então, quando a gente muda as crenças, nossa, porque as crenças é que botam nós em extremidades. Porque desde criança, o que o pai e a mãe falam? Não vai em tal lugar que é perigoso, não sai daqui enquanto eu não volto, né? Porque tu pode se machucar. Então, sempre são alertas para a gente que vai acontecer uma coisa ruim com nós. Porque de tanta proteção que os pais querem dar, eles sempre assustam. E esse susto, inconscientemente, a gente carrega. Toda vez que a gente não dá conta de alguma coisa ou não entende o que a gente pensa que pode acontecer uma coisa ruim. E às vezes, quando a gente não dá conta de alguma energia, porque é algo novo, inovador, que a gente ainda não acessou, é uma oportunidade e nós estamos olhando com um cuidado aonde pode ser uma coisa ruim. Então, mudar as crenças da capacidade que vocês têm. Sueli, está travando para todos ou é só para Sueli? Está travando, pessoal? Para Não? mim, não.
Então, de repente, é a tua, Não. Sueli. Tá É dando lá uma... para Sueli só. Eu botei o microfone bem pertinho até para ver se fica todo direitinho. Qualquer coisa, alguma coisa que trava, Sueli, depois vai ficar gravada também, tá bom? E aí, no teu movimento, se tu estiver caminhando, às vezes daí corta mais também. Então, essa parte do inconsciente, ele tá a formação dele, ele se alicerçou tudo em cima das nossas crenças. Quem é que ajudou a fortalecer as nossas crenças? Foi em casa, familiares? Fomos criados em creche, né? Quem foi criado em creche foi as orientadoras do lugar, tiveram uma babá, alguém que cuidou de vocês, que tinha as crenças, às vezes bem limitantes, as crenças de quem estavam cuidando de nós nos primeiros tempos nossos de entender. Para quem vocês perguntavam, geralmente, o que era certo, o que era errado, né? De quem vinham as informações. Então, observar isso para vocês entender que é hora de mudar essas crenças, que aquelas crenças antigas talvez naquele tempo serviu para vocês se cuidarem e crescerem. Hoje, todos adultos, então, qual é a crença que eu escolho, né? Quando eu estou com uma dificuldade de frente, qual é a crença que eu uso, né? Eu observo, eu busco ajuda, eu me organizo para entender e transcender a situação. Eu gosto de desafios. Quanto mais difícil, mais eu vou me desenvolver, mais eu vou para a ação, né? Que crença me move eu a solucionar situações que chegam até mim. Porque conscientemente, às vezes, a gente acredita que está resolvendo de uma forma, mas aquela justificativa que a gente usa, que são padrões, que daí a gente vai identificando, que às vezes a gente fala assim, falta pouco. Eu estou quase lá. Mais duas situações, ou três que eu resolvo, só depende de fulano. O que eu estou dizendo ali? Que eu dependo de alguém externo para finalizar ou realizar o que eu preciso. E às vezes eu sempre estou colocando alguém na frente do que eu preciso conquistar. Eu dependo que eu receba um aumento, que eu mude de profissão, ou que eu termine uma conta de pagar, depois então eu vou descansar, eu vou ter um final de semana agradável. Então a gente vai colocando justificativas, e isso é inconsciente, tá, pessoal? E às vezes a gente passa um ano, vai para o outro e a gente fala, daqui 2 anos tudo vai se ajustar e a minha vida muda. E se passa 4, 5 anos e eu continuo falando a mesma coisa, em 2 anos eu vou equilibrar tudo e as coisas vão começar a acontecer. Então a gente precisa observar, às vezes, o que eu estou contando para mim mesmo, né? Que crenças eu estou enraizada, que eu sempre crio realidade e me prendo naquelas crenças para validar o porquê que eu não estou avançando, né, os meus resultados ou transcendendo situações que eu vivi na minha vida. Aí vocês vão olhando para isso, e aí a gente vai fazendo exercícios e vamos deixar rolar um pouquinho, vamos ver que idade mais vai se apresentar dentro das crenças de vocês. Combinado? Todos estão com um recipiente com água aí para colocar os pés dentro? Todos pegaram? Sim. Quero que vocês coloquem os pés dentro. E se vocês conseguiram um óleo essencial, quem não tem, pode botar um perfume, pode ir lá até no quarto buscar um perfumezinho só para dar um aromazinho, tá? Se vocês pegaram uma planta, pode ser manjericão, uma arruda, qualquer plantinha também, bota os galinhos dentro da água do jeito que vocês acharem que deve, só para vocês sentir. Lembra que eu falei para vocês das ancoragens? Ancoragem é sempre a gente buscar mais uma frequência que possa auxiliar vocês a despertar, a entender alguma coisa. A ancoragem vem sempre assim, a gente adicionando alguma coisa junto ao experimento que a gente está fazendo. Depois a gente vai lembrar que um dos sentidos da gente, através daquela ancoragem, se manifestou. Os aromas vai ser na intuição de vocês, a sensação, né? Quando vocês já visualizam a planta ali, vocês já têm uma crença referente àquela planta, que ela é curativa, que ela sintoniza informações, vocês têm de ancoragem ali junto. Já Todos? pode colocar os pés na água? Sim, pode colocar, Maria da Conceição, podem colocar os pés. Estou só esperando ali a Larissa, que eu acho que ela foi pegar. Camila já está colocando também.
Sei. Pegou, Larissa? Peguei. Ok. Nós temos aqui uma turma mais jovem no meio aí, movimentando o equilíbrio. É a Larissa, o Gil e a Marilane e a Camila. As quatro das turmas jovens aí captam, botar os pés na água lá, vão viajar. Vai ser muito rápido, o inconsciente vai acessar as coisas. Pessoal, para vocês entenderem, sempre quando nós estamos em grupo, estamos fazendo uma experiência. Lembra que eu falei para vocês lá, quando eu pedi para vocês assistir Brad Braden, ele falando, né, que ele é um cientista, né, experienciando cada um que tem uma percepção abre caminho para que os outros tenham mais percepções. Quanto mais vocês acessar, maior o campo de acessos, mais o grupo se desenvolve. Nós crescemos e ainda somos ajudados no crescimento um pelo outro. Percepções, curas acontecem, a gente se cura em algum grau também. Quando a gente sente uma satisfação, uma liberação de energia, está liberando também para os outros. Ah, mas num grupo eu posso pegar o medo, a tristeza de outro? Vai pegar se não tem alguém que está orientando para ser curado e transformado. Nunca aconteceu num grupo meu alguém pegar algo de retroceder, porque eu estou aqui trazendo para vocês, subindo a frequência, para vocês avançar o processo de vocês. Ah, mas eu fiquei choroso. Sim, choro faz parte, liberar, né, o que está travado é libertar a energia. Então, no momento que vocês entendem esse progresso, em grupo vocês estão olhando para os mesmos propósitos para crescimento, só avança, pessoal. A gente só vai mais além do que a gente já estava. E sempre são estas as propostas, tá? Por isso, se entreguem, deixa liberar, sintam a energia. Se vir, às vezes, vontade de um choro, chorem. Se vir aquele calor ou frio, só se observem, deixa o corpo se manifestar, tá? Não tenham medo, é só o inconsciente de vocês se manifestando. Eu vou trabalhar o inconsciente de vocês, tá? Então, deixa, e aí os sentidos de vocês vai mostrar como vocês reagem a cada estímulo e a cada instinto de vocês. Então, vocês vão ir colocando os pés na água, intencionando fechar os olhos e apenas sentir a energia da água nos pés, se familiarizando com os chakras da sola dos pés, se sentir confortável. Quero que vocês deixem fluir como essa água, como vocês estavam no útero da mãe de vocês, que já tinha, né, o líquido, e vocês ficavam se movimentando naquela água, então agora vocês estão com uma experiência onde vocês querem lembrar de todas as experiências que vocês estavam com a água, em movimento ao redor externamente de vocês, que vocês tiveram sensação de liberação, de liberdade, de tranquilidade. Podem lembrar vocês nadando, seja no mar, seja em água corrente, pode ser em piscina, não importa. Deixa simplesmente vocês lembrar de momento que vocês experienciaram na água, que isso trouxe para vocês sentimento de liberdade, de conforto, de tranquilidade. E nesta memória, eu quero que vocês recordem outros momentos que vocês sentiram essa tranquilidade e essa liberdade. O que está ancorando? E aí vocês vão conectar as mãos, né, como aquele videozinho que eu mandei para vocês, né, com o nervo vago atrás das orelhas, vão massageando, intencionando relaxar todos os órgãos de vocês ligado ao nervo vago, e vocês vão ir movimentando os dedos até encontrar uma mão na outra atrás, centralizando a energia bem ligado. A coluna de vocês vão descendo até o chácara, né, da garganta ali, que você sente aquele ossinho atrás ali, como se você estivesse alinhando a energia de vocês, e vocês vão massageando, intencionando que o rim, o intestino, o fígado, o cardíaco, todos os órgãos de vocês comecem a entrar num processo de relaxamento junto ao nervo vago, que ele está conectado a todos os órgãos de vocês.
E vocês vão intencionar liberar esta energia lá na água pela sola dos pés. Vai passar pelos órgãos, vocês estão massageando, liberando, trazendo uma tranquilidade para vocês e está descendo, passando, vocês estão visitando cada órgão de vocês, intencionando que todos eles possam se desprender de crenças que limitaram vocês de fluir a energia através da engrenagem dos órgãos do corpo de vocês. Sentindo essa liberação, soltando lá pela água, sentindo que os órgãos de vocês ficaram todos relaxados com a energia da água, vocês vão poder aos pouquinhos soltar as mãos. Quando você sentir o relaxamento, vão colocar as mãos nas pernas de vocês de volta. Relaxem, respiro profundamente, solta o ar, sentindo que o nervo vago se conectou com todos os órgãos e se alinhou com a energia lá da água, com o externo, com a água do corpo de vocês, com a água lá da bacia de vocês, do recipiente. E aí vocês vão perguntar para o inconsciente de vocês, meu inconsciente, qual é o medo que eu carrego inconscientemente de ser feliz? Meu inconsciente, qual é o medo que eu carrego de ser feliz? E deixa o inconsciente levar vocês a uma memória aonde vocês tiveram alguma barreira, algo que foi dito para vocês, que vocês recuam quando estão perto de uma felicidade, perto de ter um resultado de alegria, de felicidade. O que impede vocês disso acontecer naturalmente? Vocês vão lembrar de algum dia, sendo chamada a atenção de vocês, ou a idade específica, só lembro a informação. E aí vocês, nesse dia onde vocês vão se visualizar, o que aconteceu com vocês, que isso, vocês começaram a recuar, ter medo de sentir as coisas boas, medo de sentir a alegria, a felicidade. Se essa cena apareceu para vocês, eu quero que vocês visitem essa cena assim como vocês estão hoje. E chegam até vocês e peguem pela mão e não hesitem de ir para onde deveriam ter ido. Olhem para onde vocês deveriam ter olhado. Experimente o que vocês deveriam ter experimentado. Deixa o eu adulto de vocês orientar agora com sabedoria como é esta felicidade, como vocês gostariam que acontecesse essa felicidade com aquela idade ou aquele dia com vocês. Vocês orientando a criança de vocês, o adolescente de vocês, como seria essa felicidade conscientemente, porque conscientemente vocês sabem como ser feliz, mas o inconsciente tinha uma crença que limita vocês a experienciar isso com leveza, alegria. Acessando esse sentimento lá e vocês orientando a forma que gostaria, ver a criança de vocês feliz, alegre. E aí vocês vão olhar dentro dos olhos de vocês e vocês vão dizer uma palavra, uma frase para vocês mesmos, dizendo que agora está tudo bem, que vocês estão preparados para sentir e viver a felicidade e a alegria. E aí a criança de vocês, o adolescente, vai dar um sorriso para vocês. E vocês vão entender que essa crença agora não existe mais, ela foi liberada. E aí simplesmente se conectam com a água de novo e lavem a alma de vocês. Conectam de novo lá no nervo vago e sintonizam o nervo vago com o cardíaco agora. Vocês vão conectar ali e sentir o cardíaco ser impulsionado por a energia da alegria e da felicidade. Vão respirar profundamente,
conectar lá com o cardíaco e ver a corrente sanguínea de vocês criando uma memória agora de energia por todo o corpo de vocês, dessa felicidade, como vocês vão experienciar agora, como vocês vão lidar com a felicidade. E intencione que todo o DNA, todas as memórias das células e do DNA de vocês começa a ser trabalhado com essa nova informação que vocês acabaram de registrar no inconsciente de vocês. Respiram fundo, solta o ar. Pode retornar, se vocês têm água para tomar, pode tomar e continue com os pés dentro da água, porque essa energia agora deixa ela se harmonizar e fazer parte de vocês. Sandra, Miriam, quer contar para nós que idade estava e o que estava te impedindo lá, Sandra? A minha alegria e a espontaneidade. Eu estava sentada num grupo, quando eu era adolescente, aí eu me enturmei, comecei a dar risada, me soltar, e uma pessoa olhou para mim e fez assim, porque eu sempre era quietinha, né? Então ela achou que aquilo era demais, um conhecido meu, né? Fez com que eu parasse, e aquilo me chocou, porque eu estava feliz, alegre, e eu estava sendo espontânea, sabe? E a pessoa olhou para mim com uma cara assim, tu tá aprontando, né? Fica quieta. Aí eu fiquei quieta. Até hoje. Até hoje está quietinha, Sandra. Ai, meu Deus. Isso, pessoal, para vocês entenderem dos relatos, como é importante quando é coisas do inconsciente, porque coisas que a gente não é acostumado e uma primeira vez a gente vai se experienciar e alguém trava nós, a gente retrocede demais, que aí a gente acha, olha, eu fui experimentar, então eu estava errada mesmo, então eu não devo fazer isso. Então é muito interessante a gente descobrir. E aí, que nem tu falou, até hoje, depois tu vai sempre pensar duas vezes para se soltar, porque acha que alguém pode chamar a tua atenção. Tu já fica até olhando quem é que está te olhando diferente ali, porque a crença cria, né, um impacto que é um trauma, né, gente? A pessoa fica traumatizada quando alguém para a gente, quando a gente está fazendo algo como se a gente tivesse errado, né? Então é muito interessante a gente ter essas percepções. Camila, conta para nós, Camila. Ai, para mim vieram várias situações, mas assim, da época que eu era. Não, já não era tão adolescente, mas na época que eu trabalhava como modelo, então vieram várias situações enfim, de falando, ai, que ela nunca vai ser uma top porque ela não é tão alta, ou ai, porque ela é meio gordinha. Sempre essas, ai, ela não vai conseguir por causa disso. Então veio várias situações diferentes dessa etapa da minha vida. E aí também veio outra de quando eu era bem criança na escola, a gente estava, eu lembro que se preparando para fazer uma peça de teatro, aí eu queria ser um personagem, e minhas amigas falaram que não, porque eu era muito gorda e não ia dar. Então tudo se relacionou com depois tudo se relacionou com isso de criança, que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eu acho. E aí depois então com a adolescência. E aí eu não consegui fechar muito bem com um sentimento assim, tanto de felicidade, porque cada vez eu conseguia ver mais situações diferentes que eu nem lembrava mais. Ótimo, não tem Então, problema. Eu estou querendo que vocês contem para abrir a mente para ver que cada um acessou coisas que são crenças que a gente ficou porque os outros, o externo influenciou a gente acreditar em situações que existiam em nós. A Camila magricelona do jeito que é e o pessoal chamando ela de gorda, daí tu imagina, né? Então se trata disso, pessoal, que a gente se impacta com o julgamento das outras pessoas e a gente se bloqueia. E quando a gente consegue, né, liberar tudo isso e ser espontâneo, muda. Então, o inconsciente da gente continua ainda, enquanto a gente não olha lá, ainda sabe que isso existe, está criando realidade. É o inconsciente que está ainda travando nós da gente ser espontâneo, né, de sentir essa felicidade, falar tranquilamente. Sueli?
Eu veio uma memória de quando eu era criança. Eu era uma criança muito introvertida, muito alegre, muito brincalhona. Então, tudo para mim era brincadeira, tudo era alegria. E a minha mãe, tudo era errado, tudo errado. Daí ela vinha. Até eu tive essa memória quando eu fui no banho lá, que eu fui ativar meu chakra. Quando eu saí do banho, eu lembrei disso. E agora veio novamente. Que quando a minha mãe via eu com uma brincadeira, tipo, eu gostava muito de brincar de escolinha, de eu riscando, eu sempre pegava giz da escola e ficava escrevendo no guarda-roupa, e a minha irmã era minha aluna, né? Então, eu já brincava de professora naquela época. E cada vez que a mãe chegava e via eu riscando o quadro, daí eu vi bem a cena. E muito acontecia isso. A mãe pegava uma cinta e corria. Aí eu, quando era esperta, eu corria para baixo da casa. E a minha irmã, que era mais nova que eu, ela apanhava, 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 e eu ficava lá embaixo da casa, às vezes até escurecer, até a minha mãe ficar bem. A hora que ela estava tranquila, aí que eu saía debaixo da casa. Então já chegou caso assim de eu ficar até tarde da noite embaixo de casa. E me veio assim muito forte essa cena, me veio até para mim pedir perdão para minha irmã, né? Porque ela sempre apanhava, coitadinha, porque ela era menorzinha, né? E eu me escapava. Então toda a vida. E por mais que a mãe fazia isso, quando eu ia lá estava eu escrevendo de novo no guarda-roupa. E a minha mãe, tudo, qualquer brincadeira, cortar um limão, tudo é motivo para apanhar, para apanhar, para apanhar. Só que eu não apanhava porque eu era muito esperta, né? Eu fugia, só que esse de eu fugir, né? Muitas vezes eu saí longe pela rua, então eu só voltava para casa quando minha mãe estava bem calminha. E isso, daí eu estava até pensando, de repente foi isso até que gerou os traumas da minha irmã, né? Hoje a minha irmã, assim, ela não se achega muito a mim, parece assim que ela tem um bloqueio contra mim. Então, e a gente sempre foi muito amiga, não sei se aí me veio essa de pedir perdão para ela, porque ela sempre apanhou muito por causa de mim, né? Porque era eu que riscava o quadro, a tadinha nem riscava nada, E tu sabe, eu que Sueli, fazia as e é badernas. muito bom agora quando vem situações assim que envolvem família, irmãos, né? Ou, né? Eu aqui, a Marilane Fomer é minha irmã, ela é a caçula. Eu tinha 18 anos quando nasceu, tá aí ela. A gente, quando vem situações do campo familiar, e hoje a gente já é adulto, conversar como adultos, né, Sueli? Porque esses sentimentos que ficaram inconscientes de vocês quando criança, agora tu poder ter essa percepção e numa conversa com a tua irmã trazer esse assunto. Lembra da época da gente criança, as coisas que aconteciam lá, né? A gente, cada um reagia de uma forma, porque tu também era criança, podia ser até ser mais velha, mas a adulta lá era tua mãe. Era tua mãe que tinha ações com vocês aonde gerava, né, esse conflito para vocês e esse medo de fugir, né, de fuga. Então, nas conversas com vocês, vai trazer muita cura e percepção de liberar isso do passado, que no inconsciente de vocês ainda pode ter algum momento que quando tu vê uma coisa muito difícil, inconscientemente tu tenta se afastar daquilo, sabe? Tu é melhor para não, se vai gerar um conflito, tu já desviar daquilo, né? Então, te observa se acontece esse tipo de coisa contigo, ou tu sofre, fica triste com situações assim de injustiça ou de brigas, tem que olhar como é que o teu inconsciente está nessa crença aí, né, dessas questões, porque se veio essa informação para ti, né, de ver essas cenas, alguma crença tem bem registrada aí, até porque acontecia, né, de vocês se distanciarem, a tua irmã para um lado, tu para outro, tu fugir, tu não ter que voltar, agradar, esperar a tua mãe ficar calma. Tu era criança, quem entendia era tua mãe, não era tu que era para entender. Talvez é isso. Domingo eu fiz um desafio, né? Eu fui lá no meu irmão almoçar lá no restaurante dele. Aí a minha irmã convidou, se ele, vamos junto, eu vou na frente pro carro, tu vem atrás, porque é longe, é bem longe. Eu nunca fui, né? Desde quando tô aqui em Joinville, eu nunca fui até lá dirigindo. E aí domingo eu peguei e disse, não, eu vou. Aí meu filho se arruma e vamos. E eu fui. Fiz umas barberagens, né? Mas fui com meu filho muito ali, vai, vai, mãe, acelera, acelera. Mas assim, fato assim, me senti até, né? Me senti até uma vencedora quando eu cheguei em casa e falei, nossa, eu fui, né? Fiz. Foi E aí eu enfrentamos mesmo. observava muito o meu sentimento, porque assim, tudo quando é mais longe, é para ir mais longe, é para ir mais, e eu fico me podando. Não porque lá é longe, lá é tudo longe, lá tudo demora, então tudo. Então dessa vez eu fui, não, né? É longe, mas eu vou.
É isso aí. Aí eu É se desafiar, mudar as crenças que tem aí de alguma coisa que gera medo, vocês modificar. Muito bom. Maria da Conceição, como é que foi, Maria da Conceição? Eu me vi tomando banho no rio. Enfim, mas eu estava alegre. Estava alegre? Mas meu sonho está vindo muita água. Eu estou sonhando sempre com rio, com água. Estou sonhando muito. A água está muito presente. Ok, foi bom tu falar que tu no teu relato lá, pessoal, nos sonhos de vocês, a gente está fazendo o processo e vocês estão tendo sonhos, né? Sabe que o inconsciente, ele se manifesta depois com as informações. Sempre nos sonhos de vocês, quando tem água, a água está trazendo o processo para vocês de limpeza e liberação. Quanto mais vocês fazem os exercícios e vocês sonhar, né? Sonhar que vocês estão subindo uma montanha, dirigindo um carro, é todo o processo aí vocês na jornada de vocês agora, experienciando, né? Os exercícios e os resultados sendo mostrados para vocês, vocês em movimento. E a água é limpeza, tá, Maria da Conceição? É todo o processo inconsciente, está liberando para te ter as tuas percepções aí do que tu está querendo entender e processar durante os exercícios, ok? Lurdinha, conta para nós, Lurdinha. Ah, meu Deus. Então, veio para mim uma situação que eu vivi na época do grupo escolar. Tinha aqueles pipoqueiros na rua, sabe? Com aquelas. Eram umas vitrines de vidro, né? Que ele fazia pipoca e ficava ali. E eu enfiei o dedo assim para pegar uma pipoca, não um pacote, uma pipoca. E quando eu tô subindo com o dedo, ele falou: Deixa essa pipoca aí. E Eu aí? soltei, eu soltei a pipoca e fiquei morrendo de vergonha. Isso, vira e mexe, vem essa imagem na minha cabeça, sabe? Essa situação que eu vivi. Eu não devia ter pego a pipoca, E que idade tu mas estava, também. Lurdinha? Ai, eu devia ter grupo escolar, acho que uns 10 anos por aí. Quanto menor a gente é e acontece uma situação dessa, da gente ser exposta, né, da gente fazer uma coisa errada, que a gente já sabia que de fazer ali, que não é uma coisa grave, mas ao mesmo tempo a gente foi pego e foi chamada a atenção, isso gera para a gente um desconforto muito grande, tá? E gera culpa, sentimento de culpa. Inconscientemente, Lourdinha, sempre quando tu acha que tu deveria explicar, daí o que que acontece? Tu dá mais satisfação e tu explica por que que tu tá fazendo, porque tu tem medo que te julguem e te condenem, que tu seja culpado. Então, aí, Sim. na tua vida, tu vai sempre dando um monte de justificativa para que a pessoa nunca te julgue e te aponte, tá? Uhum. Então, assim, quanto menor a gente é e acontece esse tipo de situação, de ser chamada a atenção, que nem a Sandra ali, ó, mandar parar, uma coisa que ela já era quietinha, a primeira vez que ela está se soltando e alguém manda parar, isso ali grava, fica muito forte o impacto, tá? Isso gera, Lurdinha, um trauma, tá? Isso daí gerou um trauma para o teu inconsciente, ele te protege para que tu não passe por isso de novo, tu começa sempre, tu lembra daquela informação, não vou mexer, Sim. é melhor eu não pegar. Às vezes até tu Isso. poderia pegar alguma coisa, tu estava num lugar ali, tá tudo E eu bem. não tenho coragem de me expor em lugar nenhum, em nada. Nem num grupinho assim, eu sou sempre. Não gosto de me expor, nem de falar. Percebe que quando nós fizemos os nossos processos, aí eu pego, né, deixo vocês bem à vontade, quanto mais vocês falam disso que vocês sentiram, é como se agora vocês estivessem podendo falar disso e tá tudo bem, e que a gente passa por situações, né, difíceis, que são simples às vezes se resolver, mas como nunca é falado, a gente fica com o inconsciente ali manifestando um bloqueio, uma proteção para a gente não passar pela mesma situação. É, é uma coisa tão boba, né? Então, e é tão boba, mas está criando realidade. Tu tá, por isso É, tu falou, não é um grupinho aí, mas tu já tem dificuldade de falar. E é só é. uma crença que levou a um trauma. Gil, o que que veio, Gil? O que que tu aprontou, Gil? Não, eu tava aqui já. Se a Rô não me chamar, mesmo assim eu vou falar.
Por que que eu queria falar, né? E eu já conectei com a Rô pedindo, né? Ela já chamou. Porque o que que eu queria trazer para vocês também, né? É o caso que muitas vezes, assim como a Camila falou, os nossos traumas eles se conectam em várias ações da nossa vida. E eles, mesmo que você já tratou um desses traumas, nem sempre ele vai ser curado na primeira tentativa ou na primeira ação que você fizer sobre esse trauma. O que que eu quero falar com isso? Para mim, voltou um trauma que eu e a Rô já trabalhamos e nós trabalhamos forte em cima desse trauma. E quando eu falar e contar qual que foi esse trauma que me voltou, foi um dos principais traumas que nós trabalhamos já desde o começo da minha terapia. A principal cena que veio, eu fui militar durante 7 anos e, e eu passei pelo período de formação dentro de uma escola, né, para me tornar militar. Dentre, na minha escola fracionada, eram 706 alunos que se formaram, né? Entraram 1.000, se formaram 706. Então, só aí por eliminação já foram quase 30%, né, que não aguentaram até o final. Desses 706, de toda a turma, eu sou o 12º classificado e dentro da minha formação, dentro da minha especificação, da minha turma, eu sou o 02. Eu sou o segundo colocado dentro da minha área de formação, né? Que são duas formações, a geral e a formação específica. O que me marcou muito, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, é que no dia da formatura, o meu comandante direto era um capitão, e nós convivemos o ano todo porque eu era o presidente do Grêmio de alunos. Então, ele era o responsável direto por esse Grêmio e nós trabalhamos muito durante o ano para que a formatura acontecesse, porque nós éramos responsáveis por isso, por fazer isso acontecer. E no dia da formatura é aquele alvoroço, todo mundo feliz, é o último dia, você está se formando, acabou, entre aspas, o sofrimento principal. Agora você vai para um sofrimento um pouco mais tranquilo. No dia da formatura, eu encontrei, então, os meus superiores na rua, assim, dentro da escola, e, teoricamente, eles vêm para te parabenizar, né? E claro que a gente entende também que existe um pouco do grau da brincadeira e o grau do deboche, mas aonde a conexão tá é o seguinte: eu cheguei, cumprimentei todos, obviamente, né, com a questão da hierarquia da disciplina, e cumprimentei esse capitão, e a gente conversou sobre alguma coisa, e aí, na hora de me despedir, ele me deu a mão e falou. Parabéns, Hérbice, né? Que era o meu nome de guerra. Agora você é o primeiro dos fracassados. Nossa, Essa foi a fala dele para mim. Porque se você não fica em primeiro lugar, se você é o segundo, você é o primeiro dos fracassados. Ou seja, só quem obteve êxito é o primeiro colocado, né? E aquilo ali para mim soou como uma brincadeira, nós demos risada e vida que segue, né? Só que inconscientemente, isso fazia parte de um somatório de traumas que eu tinha sofrido, de um trauma que eu tinha sofrido na minha infância e que várias consequências se acumularam no decorrer da vida. Para vocês entenderem, quando eu era pequeno, eu fui a uma loja, né? E quando você é pequeno, às vezes eu tinha, acredito eu, uns 10 anos, talvez menos. E quando você é pequeno, você não tem noção do que é certo e errado. Para você, a sua inocência é muito grande, né? Todos nós aqui já fomos inocentes. E eu fui a esse estabelecimento e eu tinha dinheiro no bolso. Minha mãe me deu, eu tinha dinheiro, tinha R$ 5 no bolso. E antigamente existiam, não sei aí na região de vocês, mas aqui, para nós no Rio Grande do Sul, existia uma loja do real, onde você ia e era tudo um pila, era tudo R$ 1. Então, qualquer coisa que você escolhesse dentro dessa loja custava R$ 1. E naquela época eu estava aprendendo a jogar truco, né? Que aqui no Rio Grande do Sul nós jogamos o truco espanhol. E eu entrei com um amigo meu dentro da loja e nós tínhamos o dinheiro, então eu tinha o meu dinheirinho, ele tinha o dinheirinho dele. E eu comecei a escolher algumas coisas e nesse escolher algumas coisas eu peguei um baralho de truco, porque era uma coisa que nós estávamos jogando muito e tudo mais.
e coloquei esse baralho de truco no meu bolso, porque eu não tinha uma cestinha comigo. O dono da loja então viu e falou que eu estava roubando o estabelecimento. E aí me colocou sentado lá, né? Me acusou de roubo, me colocou sentado lá dentro da sala lá da gerência da loja. E o meu amigo foi embora, né? E sem levar nada, obviamente. E esse cara pegou e ligou para minha mãe, no trabalho dela. Então, imagina para uma mãe receber a ligação no trabalho que o filho dela está numa loja roubando, né? Então, a minha mãe sai do trabalho, vai lá me buscar, me busca na loja, chega em casa, é uma camaçada de pau. O pai chega em casa, a mãe conta pro pai, é outra camaçada de pau, e tu não tem direito a nem se explicar. Tudo bem, né? E anos depois eu entendi a forma que foi a forma de educação que se teve quanto a essa situação. E, obviamente, nunca mais repetiu, até hoje. Nenhum centavo do que não é meu, nunca. O que que aconteceu com o passar dos anos e que nós já trabalhamos? Uma série de injustiças aconteceram na minha vida. Como, por exemplo, essa situação de eu ser o segundo colocado da minha turma, quando na realidade eu era para ser o primeiro. E aí, por motivos, enfim, de injustiça, eu fui jogado para a segunda colocação. E aonde eu quero chegar? Um fato que acontece lá quando somos jovens, crianças ou, né, ele pode acarretar em várias injustiças ou vários atos durante a sua vida. E mesmo que você trabalhe uma vez ou duas ou várias vezes, nem sempre o seu inconsciente vai estar curado daquilo. E muitas vezes isso pode voltar. Então, como eu já trabalho bastante com arroz, toda semana a gente está alinhando e trabalhando, quando me veio isso à memória, eu já conectei o sentido de que, né? E amanhã, inclusive, vamos conversar muito sobre isso, eu e a Rô, que o nosso inconsciente, ele precisa de, e aí eu puxo já para o meu lado da neurociência, né, da minha especialização, é que o nosso cérebro, ele precisa de muita repetição. Por que que ele precisa de muita repetição? A gente precisa sempre lembrar o nosso cérebro das coisas pelas quais nós gostaríamos de viver e não aquilo que nós não queremos viver. Porque se você ficar reforçando aquilo que é negativo para o seu cérebro, o cérebro não entende se é certo ou se é errado. Se você quer ou se você não quer viver. Não existe a palavra não para o cérebro. Só existe o que você deseja. Então, se você falar para ele trauma, 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 ele vai só focar no trauma. Agora, se a gente falar para ele novas experiências, viver desta forma, transmutar essa energia, construir dessa forma, aí a gente está trabalhando diferente o nosso inconsciente. E até no nosso encontro passado, quem me atropelou foi o ego, né, Rô? Porque o ego voltou nos próximos dias, porque tudo que nós trabalhamos no primeiro encontro, o ego veio nas duas, três primeiras noites, em sonhos, em acontecimentos da minha vida. E, e da onde veio esse ego? Veio do inconsciente. Então, quando a gente fala muito do inconsciente, é porque ele é uma pedra, né? Lembra o ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água mole são os nossos pensamentos e a pedra dura é o nosso inconsciente. Infelizmente, nós chegamos até a rua, ou chegamos até terapeutas ou até especialistas muito tarde, não a ponto de não conseguirmos transmutar e mudar. Mas se talvez nós tivéssemos chegados novinhos, começado lá, e muitos têm esse privilégio, né? Quem já tem filhos pequenos e tem a oportunidade, a Elizabeth está aqui, né? A família dela é cheia dos pequenos que já estão em movimento junto com a Rô. E aí, esse é um dos maiores privilégios, porque a gente já consegue tratar desde lá e fazer com que essa nossa pedra dura, ela se fortaleça e fique cada vez mais dura, porém com acontecimentos bons e favoráveis. Mas, como eu falei, não que isso não possa ser transmutado
e guiado. Então, cada um vai continuar na sua batalha e todos nós aqui, como a Rô falou, estamos aqui com o mesmo propósito, que é de melhorar e evoluir. Então, a gente vai continuar sempre construindo juntos, para vocês entender como conectou todas as falas de vocês com o que eu conectei novamente. Igual a Camila falou, foram se repetindo as histórias, né? E aí se repetiu para mim aqui também. E eu voltei num inconsciente, igual a Lourdinha falou lá, que fica voltando para ela, né? Ou até mesmo como a dona Sandra falou, que até hoje vive dessa forma. Então, para a gente ir com a água mole, batendo até essa pedra dura liberar e transmutar. Muito bom, vai servir de informação da turma jovem vindo essas percepções. Imagina o Gil falando, se a gente tivesse mais novo, eles que são novinhos aí, hein? Ainda são novinhos aí, eles é que estão na hora boa, que vão aproveitar muito essas oportunidades, mas nunca é tarde, que nem o Gil falou, para essas mudanças, é muito bom. Elizabeth, quer contar para nós, Elizabeth? Olha, Rô, no momento do exercício, eu só tive uma passagem que foi como se fosse livramento, né? Foi uma coisa muito boa que aconteceu, que tanto que eu lembro hoje é como se fosse um marco, a minha vida até aquele momento e depois para frente. Foi uma coisa muito intensa, que depois eu vou contar para vocês. Mas assim, todo mundo falando as coisas, eu voltei para trás e tem muitas coisas que aconteceram, mas que não veio nada na minha mente. A única coisa que veio foi esse momento. Esse momento foi, eu estava assim, eu tinha acabado de vir do Paraná, que eu vivi lá durante 16 anos, eu vim para cá com 16 anos, São Paulo, né? E foi uma mudança muito grande, porque eu vivia numa cidade pequena e vim para uma cidade enorme, que é São Paulo. Lá eu era uma pessoa, aqui eu virei um número, né? Na escola, tudo. Foi uma coisa muito grande, assim, e eu me fechei muito. E assim, comecei a vir muito introspectiva e muito triste, com muita. Assim, em todos os momentos eu não via mais, como se o mundo tivesse ficado cinza para mim. E num fim de semana eu fui com meus irmãos para a praia, e um dos irmãos estava aprendendo a mergulhar e eu levei, ele me deu equipamento de óculos, aquele snorkel, aquela coisa, né? E eu entrei no mar vendo assim, era uma água linda, limpa. Hoje não sei como é que está lá, mas há muitos anos atrás era muito lindo. E eu vi aquele balanço do mar com as algas, os peixes, as coisas assim, com aquele óculos e podendo respirar dentro da água, né? Foi uma coisa tão assim, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, como é linda a natureza. Eu vi a presença de Deus em tudo aquilo e assim me deu um banho de limpeza, de coisas que eu mudei totalmente. Mudou minha vida, tudo eu olhava, tudo era colorido, tudo eu sorria, eu vivia alegre, eu brincava nas ondas, e nossa, foi assim uma coisa e a minha vida mudou dali para. Foi um marco tão grande que eu passei a ver a vida totalmente diferente, totalmente diferente. Todas as situações que eu vivia, eu voltei, era tudo continua igual, mas assim, eu vi de um ângulo totalmente diferente. Foi um marco muito grande, essa visão do fundo do mar e ver a natureza, as coisas assim, né? Então, isso que me veio na mente com muita alegria, uma coisa muito boa. Que coisa boa, exatamente. O inconsciente te levou, porque a gente estava falando de momentos impactantes e ali estava te mostrando o resultado da onde tu percebeu que tu estava perdendo, estava cinza por a mudança de locais e que tu não estava mais aproveitando as oportunidades. E aí retomou de novo, reconectou, foi uma reconexão dentro da natureza. Por isso a água, pessoal, a água traz uma capacidade da gente de liberar alguma coisa que está travada e até de transformar. Então, aí, como nós estávamos falando essa informação, e a Beth já está há muito tempo, né, nos processos dela, ela capta já tudo pelo lado positivo. Ela já vive essa vibração, que nem o Gil falou, né? Ela já vive esse processo. O tempo que nós estamos juntos, a Beth, toda sexta-feira também, cravadinha, ela está lá sempre alinhando e fazendo os processos dela. Não tem como o inconsciente não seguir em frente e virar as chavezinhas. Então, todas as oportunidades, o inconsciente dela já abraça o positivo.
né? O que que tem de bom para mim aproveitar aqui nesse espaço? E aí ela usufrui do lado positivo. Então, o inconsciente dela já foi, já vive isso. Isso é muito bacana. Aí vocês já sentem aí nos relatos de vocês, né? Os resultados. Deia, quer contar para nós, Deia? Obrigada, Beth. Para mim não veio uma imagem, veio uma sensação na minha perna esquerda, que o meu lado esquerdo é o meu lado de choque, né? É onde as coisas acontecem. E aí eu senti primeiro na minha panturrilha, na coxa, panturrilha e planta do pé mesmo, né? Então eu fiquei com aquela sensação, fui respirando, assim, sem me preocupar o que significava, né? Simplesmente desbloqueando aquela sensação, né, de desconforto. No final, me veio uma imagem de uma foto minha, criança com 1 ano e meio, em pé, estava começando a andar, segura, do lado de um vaso, de uma planta. E eu com um sorriso largo, assim, muito sorridente naquela foto. E me veio essa imagem, né, da criança sorrindo, porque eu acho que depois dessa fase, quando eu fui crescendo, eu fui. Porque, como eu nasci com 40 dias, eu tive uma febre que matava quase todas as crianças, e isso foi um trauma assim, para minha mãe e para mim, claro, né? E isso é uma história que vira e mexe, essa história volta. Minha mãe fala disso, né? Que ela quase morre por minha causa, porque eu quase morro. Eu fui batizada em hospital, né? E eu fui a criança que nasci mais saudável, né? Grande, mas tive essa gripe que era chamada gripe russa, que eu acho que era a Covid na época, sabe? E escapei, né? Então, eu acho que por conta disso eu fui criada com muita proteção, né? Ela tinha medo, tudo tinha medo que eu pegasse um vento. Ela disse que foi um vento que eu peguei essa gripe e pronto. Então, a partir daí, eu fui muito protegida das coisas. Então, ela dizia, assim, às vezes eu olhava um picolé e eu queria o picolé. Eu disse, olha que picolé bonito. Ela não me dava com medo de eu gripar. E aí, depois que eu comecei a observar meus sonhos, eu observo que quando tem uma situação que eu preciso avançar, vem uma coisa de eu pegar e ir no picolé ou no sorvete, ou seja, eu congelo ali. E aí, conforme vocês foram falando, eu lembrei que esta noite teve, eu não lembro exatamente o sonho, mas teve algum momento em que eu recorri ao picolé, né? Que é uma coisa gelada, né? Que me faz, que eu acho que aquilo me congela, me paralisa, por medo, né? Porque o medo foi uma coisa que me acompanhou desde esses 40 dias após nascer, né? Então, essa coisa de me proteger, de me defender, de não me entregar. E essa imagem de mim sorrindo, para mim foi como assim, tipo, recuperei a Déa sorridente, né? A criança sorrindo, a criança conectada com a natureza, e aquilo me traz essa segurança. Foi isso. Obrigada, Deia. E dessa parte de superproteção, o que que acontece? Cada vez que a Deia quer tomar uma decisão, mudar alguma coisa, ela lembra que ela tem, inconscientemente, agora ela faz ao contrário, que ela ainda tem que cuidar da mãe, que ela tem que estar na volta e ela precisa cuidar. Tu viu que tu transferiu agora aquele cuidado que foi em excesso para ti, agora é tu que retribui e que às vezes tu usa como desculpa, né, para viver os outros setores da tua vida, porque tu tem esse compromisso de cuidar, né? Então, isso aí serve para a Marilane também, que vê como é que a superproteção, às vezes, dos pais, aí depois a gente também fica, né, inconscientemente retribuindo aquele cuidado, porque eles contam e falam, né, daquele cuidado e que poderia ter perdido,
E aí assim fica, né, a questão desses altos cuidados que depois a gente, por culpa, inconscientemente, nossa, me cuidaram tanto, como é que agora eu não vou ficar aqui na volta cuidando também? Então gera sentimentos na gente, né, de culpa nessa superproteção, ou às vezes até de revolta, né? Eu estou aqui preso, não consigo, né, não tem ação, parece que alguma coisa prende ali dentro daquele campo da superproteção. Então, ainda continuam, né, não estão adultos, ainda fica naquele sentimento ainda daquele adolescente, daquela criança que está ali por volta. E aí os outros setores da vida de vocês precisam acontecer, que é na profissão, que é nos relacionamentos, que é nas amizades, às vezes, assim, ó, agora eu preciso ir, eu também preciso viver as minhas experiências. Isso é reforçado na sociedade, né? O filho tem que agora aqui retribuir o pai pelo que ele fez pela gente, né? Exatamente, são padrões, né, que a gente vive, que aí depois não se dá por conta, acredita que aquilo ali é o que precisa acontecer. A gente até pode cuidar, mas não é um extremo, né? De se anular às vezes para aquele cuidado para acontecer da mesma forma que foi dedicado para a gente quer retribuir, sendo que os pais é o processo deles ajudar os filhos para os filhos irem para a vida e não ajudar para que depois os filhos fiquem, né? Então, assim, todos esses entendimentos vai depois gerando outras percepções. Ok, ideia? Assim, estou falando o teu caso que está servindo para outros aqui também. Sim. Faz sentido. Pessoal, toma um pouquinho de água. Hoje está mais puxado porque a gente foi para o inconsciente, então o inconsciente, só que os relatos de vocês vai trazer outras percepções. Anotem também, né? Se vir percepções ali de coisas que não aconteceu com vocês, mas que está fazendo sentido de alguma coisa, vocês anotem também, que daí durante a semana a gente desenvolve. Dá só um segundinho, deixa eu pegar a água aqui, depois a Larissa conta para nós, Larissa. Quanto mais da sonolência de vocês, mais eu tomo água aqui. Como é que foi, Larissa, para ti? Eu não vi muito bem, assim, não acessei muito, sim, mas o que eu vi foi uma conversa entre adultos, que eu não podia me meter na conversa de adultos. Isso, sim, mais ou menos. Eu tinha que ficar quieta. Uhum. E tu tinha momentos, Larissa, que tu era chamada a atenção mais do pai ou mais da mãe? Quando Mais criança. da mãe, eu acho. Mais da mãe? É, A mãe era a pessoa mais autoridade para ti entre o pai e a mãe? sim, sim. Ok. Penha? No meu caso, não foi assim, foi um acontecimento que me impactou. Uhum. E talvez, assim, eu acho que 90%, desculpem quem não tem a mesma opinião, da população do planeta, desse aqui, são maus. Eu morei com meu irmão 5 anos. Quando eu fui para o Tocantins. E antes de eu ir para lá, eu morei 1 ano com ele no Paraná, só que ele resolveu ir para o Tocantins. E eu estava sem emprego, eu passei 1 ano sem emprego, exatamente 1 ano. Aí eu sei que eles tinham uma amiga, muito, sabe aquelas amizades que era o marido, mulher de dentro de casa, era muito amiga. Essa senhora ela já morreu. Aí eu sei que ela pegou quando a gente já tinha saído do Paraná e estava já no Tocantins, ela escreveu uma carta para minha cunhada, acabando comigo, dizendo que não sabia, que ela tinha pena da minha pessoa, que ela não sabia o que era que eu ia dar para alguma, se eu ia dar para alguma coisa na vida. Tu presta atenção, eu tinha 30 anos. Eu tinha 2 cursos de nível superior.
Eu tinha um curso de inglês que hoje eu entendo muito de inglês. E dois diplomas distintos de nível superior concluídos no UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. Eu terminei esses dois cursos juntos, ao mesmo tempo que eu estudava de manhã, de tarde e de noite, com 23 anos. Eu tinha duas colação de grau. Aí eu fiquei assim, aquilo me impactou tanto que eu disse, eu não tô lendo isso aqui, não. Eu tive acesso, era uma carta. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aquilo me impactou de um tanto que agora, quando você pediu para a gente lembrar o que era que tinha impactado, foi essa situação. Só que essa situação não me fez eu ser o que ela achava que eu era. Eu acho que ela não me conhecia, sabe? Mas eu fiquei indignada com a capacidade do ser humano. E isso eu levei para a minha vida. O que era que ela queria que eu fosse? Eu não ia dar para quê? Eu tinha duas profissões, eu dava até aula de inglês também. Quer dizer que eram praticamente três. Como é que ela ia dizer que eu não ia dar para nada? E isso é interessante, Penha, porque às vezes, lembra quando eu falo para vocês, e às vezes a gente tem uma pessoa que tem menos conhecimento que nós e a gente espera ter uma aprovação daquela pessoa. Não é por um julgamento, mas a gente bota uma avaliação da vida da gente nas mãos de uma pessoa que não passou pelas experiências que a gente passou e nem pelas dedicações que a gente teve para ser o que a gente é. E aí a gente precisa, falo para minha irmã, às vezes, Eu isso. não entendi, não foi nada. Exatamente, o que Eu só acontece? entendi muita maldade. Um Exatamente, comentário mas muito maldoso. o que acontece, Penha, talvez para ela ter falado isso para tua irmã, né, para teu irmão e para tua Não, cunhada, para o meu cunhado. Para minha cunhada. Aí eu peguei a carta, mostrei para o meu pai, para minha mãe. E, rapaz, eu fiquei indignada. Eu disse, o que é que essa mulher quer que eu seja? Já tem quase 10 anos que eu terminei. Eu três praticamente só o de inglês, que não era nível superior. Eu tenho duas formações acadêmicas. O que é que essa mulher quer mais? E já estava no emprego. Muito bom, por sinal. Muito bom, que fui muito abençoada de ter arranjado um emprego que ganha muito bem para a minha profissão. Isso eu já te falei. Eu disse, e o que é que essa infeliz dessa mulher vem dizer que não sabe o que é que eu vou dar na vida? Como é que é? Para que é? Como foi, meu Deus? Eu não sei para que é que ela vai dar na vida. Assim, o que sabe como é que era uma pena, porque eu era uma pessoa que eu não tinha um futuro. e aí vocês percebem por esse relato da Penha que às vezes a gente fica impactada, incomodada com uma Sim, fiquei. aprovação vindo de uma pessoa e que talvez aquela pessoa faz um movimento, uma reação para o lado nosso, para gerar mesmo um desconforto ou até para separação, para separar as amizades, para a pessoa chamar atenção. Então, dentro da sociedade, às vezes, quanto menos conhecimento a pessoa tem da outra, a gente não pode esperar dela uma solução que nem a Sandra. Foi uma pessoa lá aleatória, era a primeira vez que ela estava se expressando e mandou ela quietar e ela se impactou, recuou e levou isso para a vida dela. Ela poderia ver que talvez essa pessoa, ela podia observar essa pessoa, era um padrão dela e que ela gostava também na frente dos outros. Para ela crescer, ela precisava diminuir as outras pessoas. Então, tem que se entender que muitas pessoas que tentam, em público, retratar outra pessoa, chamar atenção, é porque ela precisa diminuir alguém para ela ocupar aquele espaço Se sentir maior. grande, né? Se sentir É o grande. caso também ali que aconteceu com a Lourdinha. Ele poderia, lá da pipoca, perguntar para a Lourdinha o que que houve, né? Por que tu está pegando a pipoca? Né? É criança, desce uma pipoca, outro dia eu vou te cobrar, hoje tu pode levar, mas outra vez tu pede para mim. Como adulto, poderia instruir. Então, às vezes, o adulto se posiciona de uma forma que cria um trauma, ou até
gostaria de ter o conhecimento que a Penha tinha, a formação, e ela não tinha, então ela pegou e falou mal. Tem Eu pessoas acho que que ela têm não esse problema. sabia. Eu estou achando que ela não sabia. Porque ela me viu sem emprego. Aí ela achava que eu não tinha nenhuma qualificação profissional. E deixa que isso já tinha, acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eu já tinha 2 cursos, enfermagem geral, licenciatura plena em enfermagem, e tinha o curso de inglês. E aí a Penha se grudou a estudar, fazer mais formação lá, por questões, às vezes, de validar e provar as formações. Então, assim, sempre leva a gente a se impactar com alguma coisa que é chamada a atenção de alguém. Fiquei passada, Indevidamente. eu fiquei passada. Porque só foi maldade no que ela falou ali, não bate com minha pessoa, não tinha nada a ver com a minha pessoa, que deu não ir dar para nada. Ah, meu Deus do céu! O que era que ela queria mais? E, gente, você terminar Maria da um curso Conceição. superior com 23 anos, você ter 2 formações. São 2 diplomas distintos. Com Tá bom, 23 gente. anos. De nível superior, e passada no FPB, que não é todo mundo que entra, não, porque ou você sabe ou então você não entra. Nem passa no vestibular, não é que nem essas da paga, não, que tem um monte de faculdade paga que as pessoas compram, sabe? Dentro das histórias de estudos, a gente sabe, acontece de tudo. Marilene, quer contar para nós agora qual é que foi a experiência? Boa noite. Tá dando para escutar? Estamos escutando, tá mais baixinho, mas estamos escutando. Eu me veio várias coisas relacionada primeiro a relacionamentos, mas depois me veio uma forte que foi na 8ª série, onde a diretora chegou na sala de aula e perguntou para nós quem queria ser o presidente da turma. E eu me encorajei e botei meu nome à disposição. E ela chegou e disse para mim que eu não tinha capacidade para ser uma líder de turma. Eu fiquei sem ação e eu disse, tá, então eu não tenho capacidade, mas eu vou colocar o meu colega e vou eleger o meu colega como líder de turma. E foi o que eu fiz. Como ela não me deu a liberdade de poder concorrer, eu botei o meu colega como candidato e elegi ele o nosso líder de turma. Então, desde ali, eu fiquei até com medo de perguntar para os professores minhas dúvidas, porque ficou como eu não tinha capacidade. No terceiro ano do ensino médio foi a mesma coisa. O professor me perguntou para a turma quem teria se inscrevido para o vestibular, e eu me inscrevi para o vestibular, e ele disse que eu não teria capacidade e que eu não ia sair da Emílio, que era a escola que eu estudava. E realmente eu acabei rodando, mas na prova do vestibular eu tirei a melhor nota na aula dele, da turma que foi aqui de Ervilhas. E isso eu levei depois para a faculdade também, eu tinha medo também. E os professores me elogiavam quando eu apresentava trabalho, mas assim mesmo eu fiquei com receio de não ter capacidade. Isso às vezes eu ainda lembro de não ter capacidade de fazer alguma coisa. E aí essa não ter capacidade desenvolve nos outros setores também, que a gente acha que não é capaz de ser mais feliz, de mudar as coisas, as condições que a gente vive, né? Essa incapacidade impacta muito para nós, desde os pais chamando atenção e o colégio, pessoal. No colégio é forte demais, porque a gente tem os professores como autoridades, estão nos avaliando. Então, quando vem um professor e trata o aluno dessa forma, imagina dizendo tu não tem capacidade ou tu não pode, né? Primeiro manda se posicionarem, e aqueles que se posicionam diz que não tem condição. Então, assim, é muito impactante esta forma, esse trato que a gente tem, né, durante o nosso desenvolvimento. Então, para vocês entenderem de cada relato de vocês,
todos nós temos traumas, tá, pessoal? Dizer, não, eu não tenho trauma nenhum. Em algum momento, nós fomos impactados com alguma situação onde gerou para a gente o impacto. Então, o que eu quis hoje trazer para vocês? Cada um poder relatar uma coisa simples, mas a maioria está lá na criança ou na adolescência, tá? E aí, isto agora impacta na vida de adulto, às vezes, tomar uma atitude, dizer assim, eu vou com a felicidade que eu tenho, com a alegria, a gente não ia assim feliz. Quando precisa passar por uma aprovação, a gente vai com medo para passar pela aprovação. Por que disso? Se a gente estudou, se dedicou, vamos lá ver que capacidade eu tenho, né? Vou lá, vou participar, né? Vou estar junto. Então, se trata disso, da gente desbravar esse mundo, essas oportunidades, e não deixar a validação vir do externo. A gente precisa se reconhecer mais, se reconhecer as capacidades que nós temos de ser feliz, de gerar alegria, de sorrir, de ir leve para alguma coisa para participar, não competindo com os outros, mas dando o nosso melhor. O que eu quero me tornar, o que eu quero experienciar. Então, se trata dessa autoestima que nós precisamos virar as chaves e ver tudo aquilo que limitou nós por alguma coisa que veio do externo, vocês começarem a liberar. Quero que vocês caminhem um pouquinho, já é 21h20, se quiserem até no banheiro, tá? Vou dar 2, 3 minutos, podem ir, que eu vou fazer um outro exercício baseado no que vocês relataram aqui para mim, para a gente poder encerrar no dia de hoje, tá, pessoal? Pode dar uma caminhada, se precisar ir no banheiro, lavam o rosto lá, molha os pulsos um pouquinho, porque vocês estão falando de estado emocional, isso vai ajudar, tá bom? A gente vai usar a água da bacia ainda, não? Pode deixar aí, Lúcia, que nós vamos usar, tá? Vocês vão ficar Tá depois. bom. Seca o pé agora para sair, mas depois vocês vão botar o pé de novo na água. Maria da Conceição, se quiser levantar um pouquinho, pode secar o pé só para te movimentar um pouquinho. Tá me dando um sono. É normal, tá? É porque hoje a gente está trabalhando o inconsciente manifestou bastante para vocês, sabe? O movimento de vocês no inconsciente. Eu dei um minuto para o pessoal levantar um pouco para se despertar um pouquinho, que é normal, tá, pessoal? A gente vai relatando, mas é importante, vai ficar gravada a aula de vocês e vocês vão lembrar do ponto de cada um, que daí durante a semana, como nós vamos trabalhar o inconsciente, vai ter bastante informações e exercícios que aí eu vou criar para vocês poderem trabalhar o inconsciente aí, para ele liberar, tá? Questões de trauma. Eu vou ter uma ferramenta que aí eu vou explicar como é que ela funciona para vocês poderem testar ela durante a semana. Vou pegar a Pamela lá para fazer uns videozinhos explicando para vocês conseguirem fazer. Que é uma ferramenta que a gente tem para liberar algum trauma, que aí durante a semana eu vou entregar para vocês. Mas vou primeiro explicar direitinho para vocês poderem fazer e liberar até essa sensação, às vezes, de impotência que a gente fica dentro de impactos para vocês poderem liberar. Eu quero que vocês fechem os microfones de vocês, porque eu vou fazer um exercício que vocês vão soltar o som da voz. E daí, quando o microfone está fechado, vocês vão se sentir à vontade de poder falar bem alto. Vocês estão sozinhos aí no ambiente de vocês fazer A, E, I, O, U, né? Porque aí vocês vão ir soltando o som. Esse exercício que eu vou fazer com vocês depois vão fazer no chuveiro também, não precisa ser hoje, quem já tomou banho, né? E quem não tomou banho ainda, vai tomar antes de dormir, pode fazer ainda no chuveiro. Senão, amanhã, durante o chuveiro, agora vocês estão com os pés na água, por isso que eu pedi que botasse o pé na água de novo, para vocês poderem fazer o exercício. Vocês vão fazer
Só sábado, Gil, tu vai tomar banho só sábado. Ainda mais que a Sandra vai estar por aqui, aí tu imagina receber a sogra sem banho. Ai, ai. Ai, sumiu tudo aqui. Cadê a Lourdinha? Acho que ela foi tirar. Ô, Lourdinha, de repente foi tirar o microfone e acabou. Deixa que eu posso travar os microfones de vocês. Eu vou travar o lado da Conceição. A Lourdinha entrou de novo. Acho que desligou na hora, foi para fechar o microfone e desligou. Agora sim, Lourdinha. Só saiu tua imagem, a imagem não precisava sair. De- É isso aí. Pessoal, esse exercício que eu vou fazer é para vocês ouvir o som de vocês. Nós vamos começar, vocês vão escutar o meu e eu vou estar fazendo o meu som e vocês fazendo o de vocês, tá? Vocês vão estar massageando aqui, né? O nervo vago e vão começar com a letra A e vocês vão ir até encontrar os dedos, assim. A. Quando encontrou os dedos, vão voltar novamente, fica massageando e pode fazer um A bem alto aí. Vocês estão com os microfones fechados para soltar a voz de vocês, tá? Ninguém está ouvindo. E aí, com o olho fechado, vão voltar depois e vão fazer e vão até querer parar o E. Vão se puder prolongar ele, vão. Se ele sair mais curto, tá tudo bem, que depois isso aqui é só um exercício, depois vocês vão fazer isso embaixo do chuveiro. Agora vocês vão bocejar, deixa vir que vocês estão ligados aqui fazendo esse movimento para o tom de voz de você sair, é o chakra da garganta, de tudo que vocês ficaram travados nos impactos, que vocês não tiveram coragem de se posicionar e falar, e que agora vai sair num tom de voz onde vocês vão se identificar como adultos. Depois vai. E... Aí depois vão no ó. Ó. Estou prolongando um pouquinho, mas vocês vão até onde pode. Depois no banho, cada vez vocês vão prolongar mais. Que aí o nervo de vocês aqui vai conectar com o registro, o tom de vocês, o som, vai ser a energia vindo do registro conectando. Vocês estão fazendo o movimento do nervo vago, ele está relaxando, e quando ele chega atrás ali, ele está deixando o registro de vocês, do som, se manifestar. E aí vocês vão. Depois que vocês fazer todas as letras, deixa você já soltar, porque vocês estão fazendo um processo de relaxamento, tá, pessoal? Vou movimentar o pescoço e vocês vão escolher uma das letras e vão testar aquela que vocês escolherem intuitivamente. Vão fechar os olhos e uma delas vai dar vontade de vocês recitar de novo. Aí vão fazer o exercício e vão soltar a letra que vai dar vontade agora até o som sai totalmente, vocês vão ver que vão ficar bem relaxados.
E agora vocês vão lembrar daquela situação que aconteceu, vocês já expressaram pela voz, vão fechar o olho, vão massagear o cardíaco e vão soltar um dos tons de voz, intencionando que aquele sentimento que estava ainda aí com vocês, que ainda gerava incômodo, vai ser liberado. A Elizabeth só vai conectar essa alegria, essa felicidade ainda que já conectou, Elizabeth vai gerar mais, vai expandir no campo essa alegria, felicidade que tu, quando conectou lá, gerou, e os outros vão estar liberando. Tu sentindo e expandindo no campo, intencionando para ti, para todo o teu corpo e para todo o grupo. E o grupo liberando agora através de um tom. Vão massagear o cardíaco e vão soltar de novo através de uma das letras. E solta como se o cardíaco agora liberasse o que ainda estava ali preso referente ao que vocês acessaram. Depois que sentir que foi ficando mais leve, que o coração liberou, conecta com a água lá dos pés, o que precisa ser para baixo, soltado lá pelos pés, vai liberar pela água, é um movimento pela boca, soltando uma parte para cima, e outra que ficou mais no lado sombra de vocês, soltam pelos pés. E vocês vão imaginar agora uma energia girando toda em volta de vocês, na energia violeta. Vocês vão transmutar e liberar se vocês ficarem emaranhados com cenários de pessoas, de acontecimentos que agora vocês querem se desconectar dessas pessoas, dos enredos, dos acontecimentos. Vão trabalhando, transmutando na volta de vocês e liberando as pessoas também envolvidas nos impactos dos acontecimentos com vocês. Vão trabalhando como se estivesse em espiral a energia violeta e circulando, circulando em volta de vocês e vocês ficando só na energia de vocês, transmutem, liberem e se desconectando dessa memória, intencionando as pessoas envolvidas também transmutar e transcender a situação que foi envolvida na memória de vocês. E aí, no tempo de vocês, vão abrir os olhos e vão tomar um pouco de água. Bocejando é sinal que vocês liberaram tudo que é do coração e é emocional, tá, pessoal? Quando é uma crença que limita vocês, ela estava travando vocês, limitando, e aí agora vocês precisaram soltar, liberar. Vai sair pelo bocejo ou arroto que vai vindo, às vezes vem, sabe? Tá tudo bem, aí vocês vão tomando água, e a água é a energia que está em movimento, vocês estão mudando e a água está circulando e botando uma nova informação para vocês agora, vocês adultos, né? Entendendo o processo. Liberou bastante energia no campo de vocês. Durante a noite vão dormir um sono mais descansado. E a Beth gerou uma alegria aí. Lembra do relato da Beth dizendo que ela via antes o mundo cinza, que ela era só mais um número. Lá no Paraná ela era uma pessoa importante. Ela foi para um outro lugar que ela se sentiu um número. E ela reconectou aquela alegria dela que ela tinha lá de novo, porque às vezes nós precisamos entender que a gente não pode deixar o cenário mudar a essência nossa, o que existe internamente dentro de nós, porque a gente foi para um lugar diferente ou pessoas diferentes. A gente tem que resgatar de novo e fazer valer o que a gente é e o que a gente se tornou. E sempre, uma das coisas que é importante, a gente tem que sempre retomar a nossa própria identidade. Nunca deixar alguém representar através de uma fala ou mudar pensamento nosso, o que a gente já construiu porque alguém apontou nós de uma forma diferente ou julgou. A gente tem que se liberar disso. Talvez aquela pessoa está tão machucada, muito mais do que a gente imagina, e ela quer levar a gente para aquele mesmo espaço.
Pessoas feridas ferem outras pessoas. Só quando a gente cura as nossas próprias feridas, a gente começa a ter compaixão, ter mais respeito para lidar com a outra pessoa, porque a gente sabe como é difícil a gente ser apontada, julgada, então a gente começa a ter uma outra concepção de como lidar, né, interagir com as pessoas. As pessoas vêm fazer terapia e se tornam um pouco terapeuta também, porque tem tantas pessoas, às vezes, na família, né, que também precisa e a gente começa a orientar. Então, não precisa ser curador, né, da área da cura, só sendo terapeuta. A gente aprendendo as coisas e a gente podendo direcionar, às vezes, uma pessoa com uma fala onde deixa ela entender que ela não precisa, por estar ferida, sair ferindo todo mundo. Ela pode lidar com a situação de uma forma diferente. Então, se trata dessas percepções e as nossas crenças, pessoal, é o que está até hoje criando realidades ou impedindo a gente de criar realidade. É as crenças que foram impactadas que geraram traumas. Aí, durante a semana, eu vou gerar mais exercícios para vocês, para sincronizar, né, o consciente com o inconsciente, para vocês olhar agora para o inconsciente conscientemente, que aquilo não precisa mais estar lá, que vocês podem agir de uma forma diferente. Ok? E aí eu vou dar mais detalhe, lá no meio da semana a gente vai fazer um exercício de uma ferramenta, tá? Aqui para trauma que vocês vão poder testar e aí que vocês vão fazer o exercício e vão me contar se viram alguma coisa mais grave, vão me dizer, olha, eu fiz e piorou a coisa por aqui, eu vi uma coisa pior ainda, quer dizer que o inconsciente às vezes ainda está bloqueando vocês de ver algo mais grave que possa ter acontecido com vocês. E aí vocês vão ser corajosos para ver que nós estamos trabalhando o inconsciente para que ele abra espaço para conscientemente vocês criar realidade. Já sabe o que que é frequência boa, o que que é frequência que impede vocês de vocês realizar as coisas de vocês, mas às vezes eles ainda estão ali ocultas dentro do inconsciente de vocês, ainda impedindo alguma criação de vocês. Qual é a letra que tu resolveu gritar, Lourdinha, que essa ficou mais familiar para ti, que tu gostou? A última agora Uhum. foi A, Ok, foi para fora, tá? O A, então assim tu... mas gritei com fé e coragem. É isso aí, isso aí. E faça o exercício no chuveiro falando alto. Fecha a porta do chuveiro lá e vão e desbravem lá com o olho fechado, água caindo na cabeça e vocês massageando aqui e soltem o som. Vocês vão ver como vai liberar bastante o que está preso dentro de vocês. Qual é a letra, Sandra, que veio? Para mim, a letra I. Ok. Aí depois eu vou falar das letras para vocês também, agora só para ficar gravado, para eu poder olhar a gravação e reconhecer depois vocês aí com as letras. Deia, qual é a letra? Primeiro veio o E, e depois, porque foram duas, né? Depois, na segunda vez, O. Ok. Era para essa primeira do que era para vocês escolher entre elas uma para soltar. Era essa aí, tá? Rô, a primeira minha foi I. E? E na segunda vez foi A. Ok, então. Larissa? A primeira foi O e a segunda foi I. Ok. Marilane? A minha foi ó. Ó? As duas vezes. As duas vezes, ok. Beth? Tá fechado o microfone, mas acho que foi A, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Camila? Para mim foi A e no final O. Ok. Maria da Conceição? O A e o O também. Estamos pegando aí no ar, tá? Já estamos telepáticos contigo. Gil? Para mim foi o O na segunda vez. É o O nas duas. É o O nas duas. Isso. Ok. Então, pessoal, nessa conexão aí, depois eu vou ir fazendo mais exercícios durante a semana para vocês sentir o inconsciente de vocês liberando, se manifestando e vocês tendo coragem agora de cada vez de uma situação, ouvir a pessoa falar e depois você se manifestar, dizer, ok, agora eu entendi, agora deixa, agora é minha vez, deixa. E às vezes a gente precisa também, num posicionamento,
retratar a pessoa dizendo assim, mas eu queria entender um pouco mais, fala um pouco mais o porquê que tu tem esse posicionamento comigo. E aí a pessoa, opa, porque ela só está apontando e julgando com as próprias crenças dela. E aí vocês pedem para ouvir, dizem, eu não estou entendendo, né? Eu não consegui entender o que realmente tu quer falar. Pode me explicar um pouco mais? Quando vocês dão espaço para a pessoa, para ela falar um pouco mais, para vocês entender, aí ela vai já vir de uma outra forma falando que o primeiro momento ela está querendo reduzir vocês para ela aparecer. Aí, quando vocês dão espaço para ela, ela não consegue aparecer, porque ela só queria diminuir vocês, ela não tem a capacidade de explicar o que ela gostaria de passar para vocês. Penha, qual é a letra que tu manifestou, Penha? E, E, ó, e, foi bastante gente, né? A, e, ó, olha o I, onde é que ficou? Bem na frequência, nos setores, se vocês olhar na área profissional, que na área profissional, para vocês sempre é o ponto onde vocês gostam de se manifestar, tá? Então, até pelas letras, vocês vão ver qual é o setor. A A foi vida pessoal, a E foi campo familiar, a I na profissional, a O nas amizades, né? No tudo amizades em grupo e tudo se movimentar mesmo, né? E a U, a espiritualidade, porque a U ela vai ainda muito mais, ela transcende, tá? São 5 setores. Depois eu deixo anotadinho lá para vocês também. Ok? Quem não tomou banho ainda, depois toma um banho aí e usa de novo o tom de voz. E quem já tomou seu banho hoje, se não está muito calor no seu lugar, hoje faz um chazinho antes de dormir, dá uma relaxada ou um suco, tá? Entra no processo de relaxamento, porque a gente fez bastante processo para soltar, para liberar, tá, pessoal? E vocês foram muito corajosos de cada um falar, né, do que acessou e trazer para o grupo, porque aqui no alinhamento de frequência, a gente sempre traz esse movimento de poder comparar uma situação e ver que às vezes a gente acha que o nosso impacto é muito maior que tudo, e às vezes é uma coisa tão mais simples do outro e o que impactou, que não se trata do acontecimento, mas sim o que esse acontecimento causou para a vida da pessoa. Então, aí a gente sai completamente do julgamento, de quem estava certo, estava errado, mas sim do que impactou para a vida nossa. Então, a gente precisa entender que quando a gente está se curando, a gente entra num espaço onde a gente só quer liberar o que está internamente. O que os outros pensam da gente já é irrelevante. O que o outro vai pensar, sim, o que eu quero manifestar. Agora, se eu preciso da aprovação de uma pessoa para mim ser feliz, para mim gerar alegria, eu ainda não entendi o processo de liberdade. A liberdade é a gente estar feliz, satisfeito, poder se expressar, sim, poder ouvir, aprender, e aí a gente cada vez se encanta mais por esse mundo, né? Porque tem tanta coisa boa que acontece aí, tantas pessoas que experienciaram, que aí a gente perde toda essa parte do paradigma das extremidades, do certo, errado, bom e ruim. Porque quando a gente começa a aprender a mais a se respeitar, a gente não vai ser uma pessoa ruim para as outras pessoas também, porque a gente não vai querer que o outro passe por coisas que a gente já passou. É como na física quântica diz, quando tu só queria aprender para gerar matéria, dinheiro, daí tu entende que a felicidade, tu gera dinheiro sendo feliz, fazendo o que tu gosta, feliz, sorrindo, e o dinheiro é energia, ele chega também. Então, a gente precisa desse fluxo de entendimento, é liberar o que impede vocês de sentir alegria, felicidade. Pessoas alegres e felizes criam realidade positiva, expande para grupos. E foi o que a Beth fez aí, gerou alegria para vocês ainda da energia dela, que ela sempre gera lá no Grupo São Paulo, e hoje ela gerou para o grupo de vocês aí a energia da alegria. Vai dar vontade de sorrisos aí. Hoje tu pode registrar aí, nós. Tá. Vamos lá, alface, então, vamos registrar um pouquinho de alegria depois de todas essas histórias divertidas e engraçadas que aconteceram por aí.
Deu, Ju, nós já estamos virados alface aqui já. Pessoal, uma boa noite, um bom Beijo. descanso para vocês. Boa E noite. quero que alguma coisa mais que vocês vão lembrando, pode botar no privado ou lá no grupo, que aí a gente vai aproveitando que lá no meio da semana a gente vai fazer um processo para traumas, tá, pessoal? Para ainda dar mais uma liberada em alguma coisa que precisa liberar. Combinado? Que aí Beijo. essas 2 semanas, por isso alinhamento de frequência, as 2 semanas é mais trabalhando estado emocional, e daí as outras 2 semanas é mais nível consciencial, registro de você se manifestando, daí vocês já vão para um outro ritmo, ok? Ok. Então, boa noite para todos. Ok. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.